Fala galera, beleza? Então esse é o vídeo mais resumido dessa questão de nivelamento de área de trabalho, que é uma dúvida que o pessoal muito tem, e essa dúvida acaba surgindo também porque às vezes vê muito o pessoal falando em questão de nivelamento automático e tal. Mas o nivelamento automático, ao meu ver, ele é mais interessante quando se trabalha com pequenas áreas e naquela questão das plaquinhas de chip e tal. Porque, enfim, nesse processo existe aquela necessidade de, digamos assim, contato. Você precisa fechar o contato, que é quando a máquina vai trabalhar mais ou menos naquela questão do probe. Ela vai descer até tocar a base, tem que ser metálica, tem que ter condutividade. No caso das plaquinhas lá de chip não tem problema, afinal é um material condutivo. Mas existe aquela gambiarrinha básica que você consegue fazer mesmo numa mesa de madeira, que ao invés de você utilizar a ponta da fresa e o contato com a mesa, você adapta um botãozinho ali, toda vez que ele tocar a mesa ele vai dar o clique ou vai fechar o circuito e a máquina vai reconhecer como um ponto, certo? Mas enfim, esse é um processo mais complicado. O que mais simples é possível fazer é você fazer um desbaste total da sua área de trabalho. Então você coloca a sua tábua de sacrifício, que é aquela tábua que vai riscar mesmo, depois vai ter a necessidade de substituição. Coloca ela, coloca uma fresa, se for uma máquina um pouco mais forte, por exemplo, uma tupia, por assim dizer, e não uma retífica e tal, você tem a possibilidade de colocar uma fresa mais grossa. Se não, vai com o que você tem. Óbvio que vai demorar mais se for uma fresinha mais fina. Você vai no programa, um programa qualquer que você utilize aí, desenha a sua área de trabalho e seleciona para fazer um desbaste em nível Z. Que é o quê? Ela vai comer toda essa área. E você, no programa, consegue determinar. No meu caso aqui, eu recomendo 1,5 mm. Se você tiver uma percepção que a sua máquina pode estar meio assim desnivelada, mas não tanto. Agora, se você achar que está com um desnivelamento muito grande, você vai ter que achar o ponto mais baixo da máquina. Então, só um exemplo. Vamos supor que aqui fosse mais baixo, aqui está mais alto. Se eu determinar aqui para partir de 1,5, mas só que aqui estiver muito mais baixo, vai chegar no ponto que a máquina vai estar fazendo o processo de desbaste, seja assim ou assim. Na hora que estiver muito baixo, ela não vai nem tocar. Depois que realizar o processo, você vai perceber isso. Mas o ideal é que você tente identificar antes para já partir da programação correta. Então, por exemplo, se eu acho que mais ou menos daqui para ali deve estar dando uns 2 milímetros de diferença. Então, você tem que começar com 2. Aonde estiver mais próximo do nível, ele vai comer menos material. Aonde estiver mais alto, ele vai comer mais material. Mas o mais importante numa questão assim de não perder tempo com o trabalho é você tentar identificar essa diferença de desnível. Se não, você efetua o primeiro, você vai ver que determinada área ficou sem desbastar, por assim dizer, você vai ter que repetir o processo. E outra dica também que eu já aproveito é o seguinte. No meu caso aqui eu estou utilizando MDF de 9, mas eu recomendo ali que utilize de 15, talvez 20. Qual seria a grande questão da utilização aqui referente à espessura? É que depois que a sua tábua de sacrifício ficar muito riscada, o que você pode fazer? Você pode repetir o processo. Então, o mesmo processo que você fez o nivelamento nessa primeira vez aqui, repete. Riscou de novo, repete. Riscou, repete. E isso a quantidade de vezes que você vai poder repetir o processo sem substituir a tábua vai estar ligado diretamente à espessura do material que você está utilizando. Porque se ficar muito fino e você fizer o desbaste aqui e tal, não é interessante, porque daí já tem a possibilidade da sua fresa tocar a base da mesa, que a gente não quer que danifique. Então, nessa questão. Mas mesmo um MDF que nem esse, eu estou trabalhando com passe de
1,5 na minha área de trabalho, então provavelmente eu consigo fazer mais 2 ou 3 nivelamentos sem a necessidade. E também fica essa ideia, como a minha é uma pequenininha, é uma área pequena aqui, eu fiz esse sisteminha aqui. Então aqui na verdade, essa que é a minha tábua de sacrifício que eu coloco aqui, ela está padronizada, então eu coloquei esses calcinhos que servem tanto quanto uma questão de esquadro, então se eu encostar um material aqui que tiver um corte reto, ele já vai ficar esquadrejado, por assim dizer. E ele tem aqui um rebaixinho referente à madeira, então quando eu for precisar substituir isso, depois que eu já der alguns repasses para fazer nivelamento e não tiver mais como, simplesmente solto um parafusinho que tem aqui e removo isso daqui, sem necessidade de soltar esses parafusos. Mas isso é interessante para quem tem uma serra de bancada, por exemplo, que daí eu vou lá, regulo com 28 centímetros, passo a tábua, recorto aqui na medida que eu preciso, na altura máxima que a minha máquina pega, que seria algo em torno de 36 centímetros, e encaixo aqui, certo? Enfim, isso é só uma ideia, mas poderia ser simplesmente fixado por parafuso, sempre tomando cuidado na questão de quando for fazer esse desbaste, o parafuso ele tem que estar bem abaixo da superfície. Então, no meu caso, só tem um aqui. E nem precisaria também. Futuramente, isso daqui eu vou colocar aqui. É só para não ter risco mesmo de correr, mas ela está bem travada aqui. Beleza? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?